Buenas tardes para todos. Doctor Fernando Bonini, le agradecemos su participación para Intelecto, nuestra Casa de Educación Superior. Le agradecemos muchísimo que comparta sus conocimientos con nosotros, doctor. Le damos la bienvenida desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Anuncio el lugar porque tenemos audiencia de México, de Argentina, de Brasil. Estamos todos muy contentos de su participación, doctor. Recordemos que el doctor Fernando Bonini, él es maestro en ortodoncia, ¿sí? Y él también dicta cursos en diferentes universidades, tanto en Brasil como fuera de Brasil. Actualmente, él es profesor coordinador también de la especialidad de ortodoncia de la Facultad de FACOP, junto con Intelecto en Santa Cruz, Bolivia. Doctores participantes, les agradecemos mucho por su participación también, porque sin ustedes no es posible todo este esfuerzo del doctor. Le agradecemos, doctor, y estamos atentos a su conferencia. Sí, las preguntas serán respondidas al final de la conferencia. El doctor Bonini calcula entre 40 y 50 minutos, que si se alarga no hay ningún problema, el tiempo es ilimitado. Tómese su tiempo, doctor, que estamos ansiosos por aprender. Gracias, Cecília. Gracias, Susana. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer pela essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a ortodontia, mais exatamente sobre uma nova forma de fazer a ortodôncia, através de aparatos com slots duplos, através de uma filosofia de tratamento preconizada pelo Dr. Trevisi, que eu tenho o maior prazer de fazer parte dessa equipe, composta por mim, pelo Dr. Trevisi, por mim e pela sua irmã, a Renata Trevisi. E o que nós vamos discutir um pouco sobre nessa conferência são sobre os benefícios de trabalhar com os arcos duplos dentro de uma filosofia de tratamento, onde essa filosofia de tratamento ela está embasada em 3 pilares. O primeiro pilar é uma nova prescrição de brackets, a prescrição Trevisi System, com brackets com os slots duplos e com uma mecânica sistematizada e com forças leves. O que eu estou vendo atualmente, através dessas várias webinars, é o surgimento de alguns tipos de aparatos, e sobre esses aparatos, aparatos de slots duplos, e sobre esses aparatos, o profissional vem aplicando umas biomecânicas sem uma sistemática, que não é o propósito do Trevisi System. Assim como o sistema MBT, que o Trevisi faz parte, um dos idealizadores do MBT, que tem uma mecânica sistematizada, e essa mecânica sistematizada é comprovado aí através dos anos de utilização dessa prescrição, produz resultados muito eficientes. Então, o propósito da filosofia Trevisi é trabalhar com uma nova prescrição, com brackets de slots duplos, através de uma biomecânica sistematizada e com forças leves. Tá bem? Então, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Fernando Bonini, sou aqui de Presidente Prudente, é a nossa casa, onde eu trabalho diretamente com o Dr. Trevisi. Então, eu tive a honra de participar do nascimento, nós vamos ver que é do ressurgimento, desta nova forma de fazer a ortodôncia, que é através de brackets com slot duplos, tá bem? E por que eu falo ressurgimento, Não é um nascimento, tá bem? Porque a ideia, a proposta de se trabalhar com aparatos com slot duplo não é tão recente assim, tá bem? O primeiro aparato com esta proposta de trabalhar com
com dos arcos, né, arcos dobles, surgiu em 1937, através de um autor chamado Spencer Atkinson, sabia? Ele desenvolveu esse aparato, que ele deu o nome de aparato universal, que tinha 2 slots, né? Um slot oclusal, esse slot tinha abertura no sentido vertical, onde ele trabalhava com um arco 0,10 por 28 ou 15 por 28, nesse slot. E ele também, esse aparato, tinha um slot gengival, no sentido horizontal, esse aparato você conseguiria passar aí até um alambre de ponto 16 de calibre, tá bem? Então, esse aparato, ele foi produzido há muito tempo pela 3M Unitec. E a proposta desse aparato universal, um duplo slot, trabalhar com alambres duplos, é promover um controle tridimensional da movimentação ortodôntica desde o início do tratamento, através de forças suaves, né? De baixas forças, né? Forças mais suaves, tá bem? Então, esse aparato, ele caiu no esquecimento por um tempo, por falta de divulgação, acredito, e somente em 1975, uma empresa canadense, fabricou um novo aparelho autoligado, né, o SPEED, todo mundo conhece o aparelho SPEED, que, juntamente com esse aparelho, veio a ideia, né, novamente, de trabalhar com um bracket de slots duplos, né? Então, havia um slot principal, né, um slot interativo, tá bem? E um slot auxiliar, um slot passivo, né, composto no corpo do aparato do SPEED em 1975, tá bem? E em 2006, a empresa alemã Foresta Dente, ela entrou no ramo de aparatos ortodônticos e lançou no mercado o BioQuick. Também é um aparato interativo com 2 slots, tá bem? Um slot principal, um slot auxiliar. E em 2018, com a migração, né, com a migração do Dr. Trevisi para a empresa Floresta Dente, todos sabem que a MBT era 3M, o Trevisi teve uma brilhante ideia de utilizar esse slot auxiliar, né, o slot auxiliar, em benefício do sistema autoligado, né? Porque a gente sabe que os sistemas autoligados, eles apresentam certas deficiências, principalmente em relação a rotações dentárias, né? Então, quando nós trabalhamos com brackets com o slot duplo, esse slot auxiliar, ele vai suprir um pouco essa deficiência nos aparelhos autoligados, tá bem? Então, qual é a proposta? Qual é a vantagem de se trabalhar com brackets, aparatos com slot duplos? Então, a proposta é essa, é a gente reunir num só aparato, as qualidades dos diferentes sistemas de brackets. Isso vai proporcionar principalmente um bracket de alta tecnologia que vai nos auxiliar, né, em tratamentos mais efetivos. O que seria um tratamento mais efetivos? Tratamento de bom resultado, contudo, no menor tempo possível, tá bem? Então, a proposta de um bracket de slot duplo é isso, é reunir as vantagens dos diferentes sistemas de brackets. Principalmente um controle rotacional, que é melhor no bracket convencional, tá bem? E num baixo nível de fricção, tá? Presente nos aparelhos autoligados, principalmente aqueles aparelhos passivos, tá bem? Então, quando nós reunimos essas qualidades, né, em um só sistema, nós estamos perante um sistema ideal de brackets que o Trevisi denominou de sistema híbrido. Um sistema híbrido, então, é um sistema de brackets que reúne
as qualidades dos diferentes sistemas de Brex no mercado, tá bom? Então, esse é o aparelho, né, é o BioQuick. Ele apresenta duas ranhuras, 2 slots, um slot principal, ele tem uma dimensão de 22 por 28. Observem que esse sistema é um sistema interativo, tá bem? Esse clipe é um clipe de nitinol, muito fácil de abrir e cerrar, tá bem? Pero ele é muito flexível, né? Então, quando nós passamos alambres de alto calibre e esse alambre está muito deflexionado, esse clipe ele não resiste às forças de deflexões desse arco, ele acaba cedendo, tá bem? E também esse aparato tem um tubo, né? Um slot auxiliar de paredes rígidas de dimensão 16 por 16. Então, esta ranhura, esse slot, funciona como se fosse tubos ortodônticos, tá bem? De paredes rígidas. E como ele tem uma dimensão menor, 16 por 16, ele vai reduzir o espaço livre entre o arco e o brete, tá bom? E isso é ótimo, principalmente quando nós queremos fazer as rotações dentárias. Por quê? Porque essa diminuição da folga, né, entre arco e o slot, né, vai proporcionar um certo atrito, um atrito elástico, né, o binding, que é necessário, né, para fazer as correções rotacionais, principalmente no começo do tratamento, tá? Que é uma falha, né, dos sistemas autoligados. Independente se o sistema é interativo ou se o sistema é ativo, no começo do tratamento, quando nós trabalhamos com arcos de baixo calibre, esses sistemas não controlam bem a rotação porque os arcos ficam passivos lá dentro, tá? Então, não gera muito atrito binding, tá bem? Já quando nós colocamos o alambre no arco auxiliar, e esse arco e esse slot, né, ele é de tamanho reduzido, né, uma secção menor, né, gera o atrito binding, e isso que ele chama de atrito bom, né, que é necessário para fazer as correções das rotações, tá bem? Então, esse é um ponto muito marcante, né, que vai trazer muitos benefícios a esse sistema de Brex, tá bem? Vocês vão ver que no início do tratamento, quem controla bem a correção rotacional pelas peças dentárias é o slot auxiliar, tá bem? Não é o slot principal, tá bom? Devido a essa folga que eu relatei para vocês, tá? Então, com esse novo aparelho, né, com esse novo aparato, surge uma nova proposta de tratamento, tá? Repito, né, essa filosofia, ela é embasada em pilares para que nós tenhamos biomecânicas sistematizadas através de sequência de arcos, uma biomecânica sistematizada na forma de série de espaços, tá bem? Para que o tratamento fique mais previsível, tá bem? E a proposta desse novo aparato, com slots duplos, é proporcionar, né, uma biomecânica com baixos níveis de força. Então, diferentemente do que muita gente pensa, quando nós trabalhamos com alambres duplos, desde que esses alambres são instalados em slots diferentes, tá? Esses arcos, por serem de baixo calibre, eles proporcionam um baixo nível de força, tá bom? É bem diferente eu trabalhar com overlay. O que é overlay? É instalar 2 arcos, 2 alambres numa mesma ranhura, no mesmo slot, tá bem? A trabalhar com 2 arcos, tá, em slots diferentes, tá? Os dois arcos de baixo calibre, tá bem? Então, mesmo trabalhando com 2 arcos em slots diferentes, a força iniciais são muito suaves, tá bom? Outra proposta desse aparelho é promover as vantagens, né, dos aparelhos ligados e autoligados nas distintas fases de tratamento. Esse vai ser um dos objetivos dessa palestra, né, desse webinar,
passar para vocês como que os arcos duplos, eles são benéficos, são eficientes nas distintas fases do tratamento ortodôntico, né, que desde que você tenha feito um bom diagnóstico, um bom planejamento ortodôntico, né, uma perfeita colagem dos acessórios e conduzido corretamente as suas biomecânicas, tá? Tudo isso associado a um aparato de alta tecnologia, você terá uma redução significativa do tempo de tratamento desses casos, tá bem? Então, ele vai proporcionar vantagens nas distintas fases do tratamento, tá bom? Consequentemente, quando essas fases são bem executadas, nós teremos na fase 3 de tratamento, na fase de biomecânica, tá? Um baixo nível de fricção, tá bom? Que vai favorecer a biomecânica de deslizamento. E, além disso, tem um sistema autoligado, né? Esse sistema otimiza, né, o trabalho do profissional. Tá? Vocês verão que é muito fácil trabalhar com o BioQuick, né? A forma de abrir e cerrar o clipe e de passar o alambre auxiliar é muito fácil, tá bom? E tudo isso, todas essas propostas, né, nós vamos colher frutos através de um tratamento mais eficiente, né? Tratamento de boa qualidade no menor tempo possível, tá bom? Para quem quer adquirir o livro, eu assisti uma palestra da Renata, acho que muita gente perguntou sobre o livro. Esse livro foi lançado, esse livro sobre a filosofia, né, do Trevize System. Ele foi lançado agora no mês de março de 2020, então é uma filosofia muito recente. Os brackets, nós passamos, eu particularmente passei a utilizar esses brackets no início de 2019, tá? Então, é uma técnica, né? É uma filosofia muito recente, tá? Mas eu já posso adiantar que venho colhendo bons resultados com esse aparelho, tá? Ótimos resultados com esse aparelho. O controle tridimensional da movimentação ortodôntica, ela é muito efetiva quando trabalha com arco duplo, tá bom? Então, quem quiser adquirir esse livro, tá? Tem esse contato com o revendedor aqui no Brasil. Não sei como é que está a exportação desse livro, né, devido a essa pandemia, mas é um livro que tem 5 capítulos, bem interessante, tem novidades, QR Code, onde você consegue visualizar as instalações de arcos, né, algumas biomecânicas ortodônticas, e aí dentro desse livro está toda a biomecânica de deslizamento com os arcos duplos, ok? Tá? Vamos falar um pouquinho, né, rapidamente sobre a prescrição, né, que é um dos pilares do Trevize, da filosofia Trevize System. Tá bem? Então, em relação à prescrição ortodôntica do Trevize System, quando comparado com a prescrição MBT, houve pequenas mudanças, né? Mudanças essas que ocorreram principalmente nos primeiros e segundos molares superiores. Então, se a gente for observar aqui, em relação a ângulo, né? Ângulo, quando comparado com a prescrição MBT, não houve alteração. Por que não houve alteração? Porque o sistema MBT, em relação a ângulo, é um sistema que controla muito a protrusão dos incisivos, porque ele tem, quando comparado com a primeira e segunda geração de aparelhos pré-ajustados, é uma prescrição que tem menor valor angular, né? E isso controla o perímetro do arco desde o início do tratamento. Então, não houve alteração nos valores angulares do Trevize System quando comparado com a prescrição MBT. O que a mudança que houve nos molares superiores, tanto no primeiro e no segundo molar, foi o aumento do offset, né, o desvio caudal do primeiro molar superior. No MBT é 10 graus, né, 10 graus. O Trevize System incorporou mais 2 graus. Então, os molares superiores, eles terminam mais rotacionado para distal, para facilitar o encaixe dos molares superiores em classe 1 com os molares inferiores, tá bem? Já em relação aos molares inferiores,
houve uma mudança anatômica na base do tubo do primeiro molar inferior permanente. Então, a foresta dente deslocou esse sulco da base do molar inferior mais para mesial, tá bem? Porque o primeiro molar inferior é um dente que tem 3 cúspides, tá bom? E isso dificulta um pouco no posicionamento mésio distal dos molares, né? Então, para facilitar o encaixe, né, o encaixe da peça do tubo do molar inferior, houve um deslocamento desse sulco da base mais para mesial para o perfeito encaixe no sulco vestíbulo mesial do primeiro molar inferior permanente, tá bem? Facilitando o seu posicionamento. E facilitando o seu posicionamento, a gente evita de proporcionar rotações indesejadas no primeiro molar inferior, tá? No segundo molar, não. No segundo molar, em relação à base, não houve mudança. O que mudou no segundo molar inferior foi o câmbio em relação ao torque, né? O MBT, o torque do segundo molar inferior permanente, é menos 10 graus. Na prescrição Trevize System, cambiou de menos 10 para menos 15. Tá? Qual a finalidade desse câmbio, desse Brecht? Então, primeiro, a finalidade é proporcionar uma melhor harmonia no alinhamento e nivelamento do arco inferior e uma melhor harmonia no tratamento da curva de Wilson. Tá? Então, com os menos 20 do molar superior, do primeiro inferior, com menos 15 do segundo molar inferior, há um degrau mais sutil, né? E isso proporciona essa harmonia no alinhamento, nivelamento, né? No nivelamento do arco inferior e na curva de Wilson. E, além disso, com esse câmbio do torque de 15 graus, vai me favorecer, né? Nos casos onde nós finalizamos com os molares superiores em classe 2 ou em classe 3, como esse caso, de extração de um único premolar. Bem? Então, nesses casos, nós sabemos que os molares em classe 2 devem terminar com 0 grau de angulação e mais rotacionado para mesial, para ocupar mais espaço no arco. Tá bem? E para a gente fazer esse movimento no molar, a filosofia MBT preconiza fazer uma colagem individualizada, que nós chamamos de versatilidade, tá? Nesses molares que irão terminar em classe 2 ou classe 3. Qual é essa versatilidade? É utilizar os tubos de los segundos molares inferiores nos primeiros e segundos molares superiores, né, do lado oposto, quando esses dentes terminam em classe 2 ou em classe 3. Tá? E este câmbio de menos 10 para menos 15, né, de torque para esses tubos dos segundos molares inferiores, deixa a prescrição de torque bem similar à prescrição de torque dos molares superiores, que é menos 14. Tá bem? Então, esse câmbio favorece, esse câmbio de torque dos segundos molares favorece a esta versatilidade, tá bem? Que é bem comum nos tratamentos de classe 2 e classe 3, onde nós temos extrações assimétricas. Ok? Então, essa é um apanhado do FII geral, né? Não vou falar muito sobre o Brecht, né? A base de Brecht, ele é livre de níquel para não ter processo alérgico, tá? E nem no posicionamento de peça, tá? Que faz parte dos capítulos dos livros, tá bem? Então, vamos entrar agora... Vamos entrar agora nas etapas, nos benefícios, nas diferentes etapas do tratamento, quando nós trabalhamos com arcos duplos. Então, num tratamento convencional, com um aparelho convencional, com um único arco, né, as etapas mecânicas de um tratamento ortodôntico, ela é dividida em etapas, em fases. A primeira etapa é a fase de alinhamento. Nessa fase de alinhamento, nós utilizamos arcos de baixo calibre, né, que tem flexibilidade e que tem formabilidade, que são os arcos de Nitinol, que tem a proposta de corrigir o mau posicionamento individual dos dentes. Depois de corrigido... Vânia,
não, tá posicionamento certo. dentário, nós partimos para a segunda fase de tratamento, que é a fase de nivelamento, né? Nivelação, onde essa fase tem a proposta de corrigir, iniciar a correção da curva de Spee através do paralelismo, né? Que a gente busca nessa fase dos slots do Brecht, tá bem? Corrigido isso, né? O plano de Andrews, nós entramos na terceira fase de tratamento, que é naqueles casos que tem espaços, né? Fases de biomecânica ou fases de fechamento de espaço através de arcos retangulares, que a prescrição MBT preconiza trabalhar com os alambres 0,19 por 25 com gancho soldado. Fazemos toda a biomecânica com esses arcos e, por final, nós entramos na fase 4, que é na fase de finalização. Essa fase de finalização, ela pode ser curta, pode ser longa ou pode não existir. Vai depender de como nós conduzimos os casos, né? Desde que você tenha feito um bom diagnóstico, um bom planejamento, um bom posicionamento de peças e conduzido corretamente as fases 1, 2 e 3 de tratamento, às vezes a finalização não vai existir, tá bem? Então, o aparato convencional, com um arco só, né? Uma fase depende da outra. O que eu observo que não acontece com os alambres, com os aparatos de slot duplo. Bom, quando nós iniciamos os tratamentos, na fase 1 com os alambres duplos, né, eu já consigo ter na primeira fase, de início, o controle tridimensional da movimentação. Então, quando eu passo os alambres duplos, né, eu já inicio o controle rotacional, já inicio o controle vertical, porque são 2 alambres, eu já começo a nivelar na curva de Spee, desde o início do tratamento, e já começo a empezar inclinações, torques, através de alambres duplos, desde o início do tratamento, tá bom? E isso vai favorecer, né, uma fase 1 e principalmente 2 muito rápida, tá? Muito rápido. E isto vai proporcionar, né, uma diminuição da timeline de tratamento, né, da linha do tempo de tratamento, principalmente naqueles casos que tem apinhamento. Né? Nós sabemos que o apinhamento acima de 3, 4 milímetros, casos que tem apinhamento acima de 3, 4 milímetros, são casos que demandam mais tempo de tratamento. Aí, com esse aparato, com essa nova filosofia, a fase de alinhamento e nivelamento, ela é muito rápido, tá? Que acaba dando efetividade aos tratamentos ortodônticos, tá? No menor tempo possível, ok? E por que esses aparatos, né, quando nós utilizamos alambres duplos, ele vai acelerar na fase de alinhamento, na correção das rotações e na fase de nivelamento. Então, o primeiro fator é devido ao sinergismo entre os alambres, tá? Há uma ação sinérgica entre os alambres. Nós vamos ver o que é o sinergismo, tá bem? Um outro fator que provoca um maior controle rotacional é devido ao menor espaço livre entre o alambre e a ranhura auxiliar, tá bem? Isto vai proporcionar o atrito bom, tá? No início do tratamento, que vai corrigir as rotações dentárias, suprindo as deficiências dos aparatos autoligados no início do tratamento em relação ao controle rotacional, tá bem? Uma outra vantagem, né, é devido à rigidez das paredes da ranhura auxiliar, tá bem? Então, essa ranhura, ela não cede às deflexões dos alambres, né, iniciais. Então, há uma maior efetividade, né, no controle rotacional desses dentes. E, além disso, há uma maior área de contato entre alambre com os bractes, né? Nós estamos trabalhando com 2 arcos, né? 2 arcos. Então, há 4 pontos de contato, né, entre arcos, que isso vai favorecer
não somente ao controle rotacional, mas ao controle vertical e na expressão dos torques com os arcos redondos desde o início do tratamento, tá bem? E quando nós temos isso, a gente consegue também, como controle de torque já acontece no começo do tratamento, a gente consegue antecipar biomecânicas sagitais, como, por exemplo, o uso de gomas, né, de elástico de classe 2 ou classe 3, já no início do tratamento. Né? Então, uma biomecânica que era aplicada no aparelho convencional na fase final de tratamento, na fase de biomecânica, né, a gente consegue antecipar essa biomecânica, tá bom? Devido ao controle de torque presente já no começo do tratamento. Fundamental, né? Controle de torque dos incisivos no tratamento da classe 2. Tá? Então, a gente consegue diminuir efetivamente aí o tempo de tratamento devido a essas qualidades, né? Esses benefícios em se trabalhar com arcos duplos desde o início do tratamento. Tá bom? Mas a grande sacada, né? A grande vantagem de trabalhar com arcos duplos é devido à sinergia que ocorre entre eles. Então, o que é sinergia? A sinergia é uma ação associada de dois sistemas, né, com o propósito de executar, né, de executar um movimento de forma mais efetiva. Tá bom? Então, sinergia, quando nós passamos 2 alambres, né, os 2 arcos, os 2 alambres, tá bem? Irão sofrer um esforço simultâneo, uma cooperação, tá? Um trabalho associado, tá? Em prol de um efetivo alinhamento e nivelamento das arcadas. Tá bem? O que é isso? Ó? Vou mostrar um exemplo para vocês. Tá bem? Como que funciona a sinergia entre os alambres. Tá? Quando trabalha-se com arco, com aparatos de slot duplo. Então, nesse caso, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Então, eu fiz a colagem inicial, a instalação inicial do aparato nesta paciente e instalei nessa paciente, né, de imediato, um alambre, um arco 0,20 de nitinol. Bem? Fiz um teste, né, para verificar como que funciona a sinergia dos alambres. Então, eu instalei um arco 20 de nitinol, né, na primeira consulta ao paciente, e mira o que acontece. Né? Como esses dentes eles estão apinhados, né, mal posicionados, né, e como esse alambre é um alambre 20, que ele não aceita muita deflexão, ele não é muito, né, não aceita muita deflexão. Quando eu instalei esse arco, né, no interior do aparato, né, no slot principal, mira que o clipe, né, não resiste à deflexão do arco. Tá? E, além disso, o arco não é tão flexível para contornar os maus posicionamentos dentários. Consequentemente, a gente não consegue ter uma efetividade na correção do mau posicionamento desses dentes, tá bem? Então, se eu saquei o alambre 0,20, tá? E passei agora 2 alambres de baixo calibre. Passei um alambre 0,10 no slot auxiliar e um 0,12 no slot principal. Então, mira que quando eu instalei 2 alambres, né, 2 arcos, se nós somarmos os 2 calibres, 0,10 com 0,12, eu tenho um alambre, né, de 0,22 polegadas. Tá bem? Teoricamente, eu tenho um alambre de 22 polegadas. Porém, como esses alambres, né, como esses arcos, né, eles estão em slots diferentes, né, é diferente você colocar esses 2 alambres no mesmo slot, ou você colocar esses 2 alambres em slots diferentes. Como esses 2 alambres estão em slots diferentes, e como esses alambres são de baixo calibre, tá? Eles proporcionam um baixo nível de força, tá? Baixo nível de força. E um detalhe, se nós observarmos, né, a deflexão do alambre auxiliar
e a deflexão do alambre que está passando na ranhura principal, a gente consegue observar que quem está trabalhando mais, né, quem está sendo mais eficiente na correção das rotações é o alambre que está inserido na ranhura auxiliar. Tá bem? Esta é a falha do sistema autoligado, né? Porque os alambres de baixo calibre, eles ficam passivos no início do tratamento. Não há o efeito binding que é necessário para corrigir as rotações dentárias. Tá bem? Então, há um sinergismo, esse é o sinergismo. Um arco auxilia o outro arco, né, com o propósito de potencializar um movimento. Tá bem? Então, esta é o sinergismo, esta é a grande vantagem na fase 1, né, e na fase 2 do tratamento, para que esse sistema trabalhe de uma forma melhor do que o sistema autoligado convencional. Ok? O que eu fiz aqui? Deixa eu voltar. Ok? Uma outra vantagem, né, é devido à maior área de contato entre o arco, né, com os breques. Então, nós estamos trabalhando com 2 alambres, né? Então, esses 2 arcos vão proporcionar uma maior área de contato entre arco e breque, certo? E mira, quem proporciona a maior área de contato é o arco auxiliar. A distância mesodistal, né, do acessório do aparato é maior no slot auxiliar do que no slot principal. Tá bem? Então, uma maior área de contato é aqui. E esta ranhura auxiliar, ela foi desenhada, né? Ela foi desenhada para estar para incisal, tá? Para estar para incisal, porque esta região é onde nós temos a maior distância mesodistal das coroas dentárias. Tá bem? Então, esse fato também interfere no melhor controle rotacional no início do tratamento. Tá? E aqui eu já começo a ter o controle vertical, né, no nivelamento dos slots, e também já começo a começar a expressar os torques das coronas dos dentes quando eu trabalho com arco duplo. Tá? Nós vamos ver mais adiante que quando nós passamos arcos duplos, a tendência é esses arcos ficarem paralelos entre si. E isso provoca um movimento de inclinação desde o início do tratamento. Tá bom? Então, este é um caso onde funciona muito bem esse aparato, né? Casos de apinhamento, onde eu instalei o aparelho e passei um arco 10, né, no slot auxiliar e um arco 12 no slot principal. Nesse caso, eu não queria ter protrusão dentária, então eu fiz stripping, desgaste interproximal, bem já no início do tratamento, e com 21 dias, o paciente volta praticamente com um apinhamento solucionado, evoluir para os alambres, né, nós vamos ver a sequência de arcos, passei um 16 de nitinol no slot principal, mantive o 10 de nitinol no slot auxiliar, e com 40 dias, né, o apinhamento está corrigido e eu já inicio a fase 2 do tratamento, que é a fase de nivelamento, onde eu vou mudar a secção de arcos na ranhura principal, tá bem? Então, essa fase é muito ligeira, né, muito rápida, tá? É isso que a gente acaba ganhando tempo de tratamento, tá bem? Desde que nós posicionamos corretamente os acessórios. Okay? Já na fase 2 de tratamento, também há sinergia entre arcos. Só que agora eu trabalho com arcos de secções diferentes. Eu vou instalar nos arcos, na ranhura principal, arcos, né, de secção retangular e na ranhura secundária, arcos redondos. Então, nessa fase, eu tenho a potencialidade, eu tenho aumento
da correção da curva de SP e começo a empregar a expressão dos torques da prescrição ortodôntica, né? Quando eu instalo arcos retangulares na fase intermediária, na fase 2 do tratamento, e essa prescrição ortodôntica, né, ela é potencializada, a prescrição de inclinação, ela é potencializada pelo alambre auxiliar. Tá? O alambre auxiliar, ele vai servir como se fosse um fulcro para que o arco retangular expresse lá a prescrição do aparato. Tá bem? Então, nessa fase, nós temos o refinamento, né, vamos falar assim, do controle tridimensional da movimentação ortodôntica. E nessa fase, né, a gente sabe que os sistemas pré-ajustados, né, o ângulo, né, a prescrição de ângulo não é tanto problema, porque ele é expresso praticamente na sua totalidade. Então, e com esse sistema de arcos duplos, né, o ângulo é expresso com certeza em toda a sua totalidade. Tá? E essa fase vai preparar para a terceira fase de tratamento, que é a fase de cierre de espaço, porque vai deixar, né, os torques passivos, né, pronto para receber o alambre 1925 de aço e já iniciar de imediato a biomecânica de deslizamento, tá bem? Com baixa fricção. Tá? Então, há sinergia, né, também na fase de nivelamento, tá bom? Com os alambres duplos. E os torques, né, eles são potencializados, né, quando eu trabalho com arco duplo. Né, os torques da prescrição são potencializados por dois motivos. Né? O primeiro motivo é porque o alambre auxiliar ele está mais distante do centro de resistência. Isso aumenta o momento de inclinação de torque proporcionado, né, pela prescrição de Brechtes quando se instalam os alambres auxiliares. Então, ocorre isso, né? Ocorre uma potencialização pelo momento de inclinação e outra, né? Isso já acontece, esse fato, né? O paralelismo entre os arcos já ocorre, né, desde o início do tratamento, quando eu coloco arcos redondos, né, na fase 1 de tratamento. Então, os arcos, eles tendem a ficar paralelos. Isso começa a expressar os torques já no começo do tratamento. Então, esse é o exemplo dos torques vestibulares que ocorrem nos incisivos superiores e no inferior, né, também eu vou expressar o torque negativo devido à tendência desses arcos ficarem paralelos e devido à prescrição MBT ser de -6. Então, quando eu instalo um arco retangular, a tendência é sofrer uma inclinação lingual de coroa e o arco auxiliar, por estar mais distante ao centro de resistência, ele aumenta esse momento, tá bem? Então, há um controle muito efetivo do torque nessa fase, né? Principalmente porque nós trabalhamos com arco retangular, né? E, além disso, eu tenho uma efetividade também, né, no controle vertical dos dentes, tá bem? Essa é uma adaptação que eu faço com o Trevize System, onde eu levo, naqueles casos onde eu quero ter um controle vertical, uma efetiva planificação da curva de SP, eu colo tubos, né, de slots duplos, né, nos primeiros e segundos molares e levo os alambres duplos, né, até os segundos molares, tá? Principalmente naqueles casos de submordida profunda. Tá bom? Quando eu faço essa manobra, o nivelamento da curva de SP é muito rápido, tá? É muito efetiva, tá bem? Por quê? Porque eu estou nivelando dois planos, né, quando eu passo dois arcos até os segundos molares. Eu estou nivelando o plano de Andrews, né, localizado aqui na altura das ranhuras principal, do slot principal, e também nivelo o plano do arco duplo. Tá? Então, isso vai dar eficiência no nivelamento da minha curva de SP. Tá bom? Então, eu tenho esta proposta de levar tubos duplos até os segundos molares, naqueles casos com curva de SP muito profunda. Tá bem? Como esse caso. Tá? Um caso de classe 1, com diastemas e uma sobremordida exagerada.
Tá? Então, eu iniciei esse caso fazendo a colagem superior, né, do aparato, e passei um alambre 0,14 de nitinol no slot principal, um 0,10 no slot auxiliar, fazendo o alinhamento. Fiz um levante anterior, que o paciente é um braquifacial, né, um levante anterior, e fiz a colagem inferior, levando os tubos, né, duplos até o segundo molar, tá bem? Aqui já estou numa fase adiantada, no alambre 19/25 de acero superior, fazendo biomecânicas de CR de espaço, e no inferior com o alambre 14 de nitinol no slot auxiliar e um 17/25 nitinol no slot principal, tá bem? Então, esses dois arcos estão proporcionando sinergismo no controle transversal do arco, torque, no controle sagital, no controle vertical da posição dentária, na curva de SP, tá bem? E o ângulo nessa fase já está praticamente expresso, tá bem? Numa fase mais seguinte, né, com 10 meses de tratamento, né, eu finalizei a biomecânica de fechamento de espaço. Observem como a sobremordida foi tratada. Estou entrando numa fase de detalhes de acabamento, né, reposicionando peças, tá? E o caso, com mais 2 meses, aí está pronto para sacar o aparato, tá bem? E aqui eu estou evoluindo o fio, né, 19/25 até chegar no 19/25 de acero, para nivelar bem a curva de SP e deixar esse caso estável, tá? Então, eu tenho essa proposta, no caso de curva de SP proeminente, muito profunda, de trabalhar com tubos, né, também duplos até os segundos molares, tá bem? Para potencializar a curva de SP. E nessa fase, mirovisão oclusal, né, correto alinhamento, nivelamento dos arcos, tá bem? E que isso eu consigo muito bem, levando tubos até os segundos molares, ok? E além disso, nessa fase, na fase de nivelamento, como eu trabalho com alambres de nitinol retangulares, eu tenho o cuidado de selecionar a forma desses arcos, né, para manter o formato original da arcada do paciente, né? A gente sabe que quando nós alteramos muito a forma de arco do paciente, nós estamos levando esse caso para instabilidade, para recidiva. Então, eu trabalho com o diagrama Trevize, onde antes de iniciar o tratamento, eu acho no diagrama o formato de arco do paciente e vou trabalhar com esses alambres, né, intermediários de nitinol retangulares, de acordo com o formato de arco do paciente, tá bem? Então, se é de número 1 a 3, então a sequência do diagrama, eu estou perante a uma arcada do paciente triangular, então vou trabalhar com arcos de nitinol triangular. Se for oval, trabalho com arco de nitinol oval, e se for uma arcada quadrada, né, os braquifaciais, e eu trabalho com os alambres de nitinol 19/25, também de formato quadrado, tá bem? Pensando já na estabilidade do tratamento, ok? E quando eu sigo os passos, né, da primeira e segunda etapa do tratamento, quando eu chego na terceira fase, que é na fase de biomecânica, CR de espaços, né, todos os slots do aparato, eles estão paralelos entre si, com os ângulos expressos e com os torques expressos, tá vendo? Então, quando eu insiro um arco, né, um arco retangular de acero, né, esse arco ele vai entrar passivo, os torques não estarão ativos. Isso favorece a minha biomecânica de deslizamento, bem? Na terapêutica convencional, né, com arco único, né, nós que aplicamos a filosofia MBT, nós preconizamos instalar o alambre 19/25, fazer os conjugados passivos e aguardar 30, 45 dias para que esse arco expresse os torques pela prescrição e fique passivo, o alambre fique passivo com o slot para que eu possa fazer a biomecânica de deslize. Tá vendo? Quando eu trabalho com arco duplo, não há a necessidade desses 30, 45 dias. Eu já posso instalar o arco retangular de acero
e iniciar de imediato a biomecânica de cierre de espaços, através de deslize, porque os torques já foram expressos. O arco retangular, ele entra passivamente, tá vendo? Então, há um ganho aí, né, de um mês e meio, já no tempo de tratamento, somente por essa manobra, tá bom? E uma outra vantagem do BioQuick, né, que vai diminuir a fricção, né, durante o cierre de espaço, é que o BioQuick tem os orilhas, orilhas, tá? Os ângulos mais proeminentes. Então, há um toque, um contato do alambre retangular de 925 solamente com as orilhas, né? A gente fala cantos do arcos. Então, diminui a área de contato, né, entre alambre e brete, facilitando, né, a biomecânica de deslizamento pelo baixo nível de fricção proporcionado pelo desenho anatômico do slot do BioQuick. Ok? Bom, o Trevize System, a filosofia de Trevize System, preconiza alguma sequência de arcos para que a biomecânica fique sistematizada. Tá? Então, nós temos 2 protocolos em relação à sequência de arcos. Um protocolo, naqueles casos sem extração dentária, e um protocolo em casos de extração dentária. Tá bem? Então, a gente segue essa sequência de arcos para que a biomecânica fique sistematizada. Tá bem? Não saindo dos pilares da filosofia de tratamento MBT. Tá bom? Então, naqueles casos sem extração dentária, nós iniciamos no slot principal com o fio 012 de nitinol e no slot auxiliar com o fio 010 de nitinol. Tá bem? Tá? Depois disso, a gente evolui para o arco. A gente passa um 012 de nitinol no slot auxiliar e um 14 ou 16 para o slot, no slot principal. Tá bem? E pode haver uma pequena variação aqui, né, no começo do tratamento. Quando que eu faço essa variação? Por exemplo, né, é em todos os casos que eu começo com os arcos duplos? Não, né? Não é em todos os casos que eu inicio com arcos duplos. Por exemplo, um caso em que eu não inicio com arcos duplos. Casos onde há muito apinhamento. Então, naqueles casos onde tem muito apinhamento, né, os dentes estão muito rotacionados, mesmo com o fio 010, né, de baixo calibre de nitinol, eu não consigo passar esse alambre sobre a ranhura auxiliar, né, porque a ranhura auxiliar ela é um tubo de parede rígida, então eu não consigo passar, tá bem? E também não passo o arco duplo, né, o arco no auxiliar, quando eu não desejo ter muita protrusão de los incisivos. Porque se eu passar arcos duplos no início do tratamento, tá, eu aumento, em casos que dentes estão apinhados, eu aumento o atrito elástico binding, tá bem? E se não houver espaço, né, esse atrito binding vai protruir os incisivos como forma de obter espaço, tá? Então, quando eu não quero ter protrusão, né, quando a protrusão dentária, né, quando eu não quero aumentar o perímetro do arco através da protrusão dentária para obter o espaço, eu também inicio somente com um alambre no arco, na ranhura principal, tá bem? Após a fase de nivelamento, né, nós evoluímos arcos e mudamos a secção de arco, né, que vai passar na ranhura principal com a finalidade de expressar o torque da prescrição, né, e potencializar o nivelamento da curva de SP. Então, geralmente a gente passa o 17/25 de nitinol, né, e o 14 de nitinol no alambre, na ranhura auxiliar, tá bem? E mantemos esse 14 de nitinol até o final do tratamento, tá bom? Aí a gente passa a evoluir somente os arcos que estão na ranhura principal. 17/25 de nitinol, a gente evolui para um 17/25 de nitinol, tá? A gente faz toda a fase de nivelamento. Então, nessa fase, a gente expressa o torque, a gente trata praticamente a curva de SP,
e os ângulos estão expressos. E assim, a gente evolui para a fase 3, a fase de biomecânica, com arco, com alambre de acero 19 por 25, nos casos sem extração, mantendo o alambre 14 de nitinol. E na quarta fase, na fase de finalização, quando eu preciso fazer intercuspidação, trabalho com arco braid, superior e inferior, com gomas de intercuspidação para melhorar lá a oclusão, né, dos dentes antagonistas, tá bem? Então, esse é um protocolo de sequência de arco sem extração dentária, que cambia, né, que vai cambiar, vai mudar quando eu tenho caso onde eu vou realizar extrações dentárias, principalmente extração de premolar, tá bem? Então, nesses casos de extração, eu quero baixo nível de atrito, principalmente na fase inicial do tratamento e na fase de série de espaço, tá bem? Então, como eu quero baixo nível de atrito, nos casos de extração de premolar, principalmente, onde eu tenho que fazer a retração individual dos caninos, eu começo somente com um alambre, tá? Ou 14 ou 16 de nitinol, vai depender da severidade do apinhamento, tá? E vou fazer a retração individual desse canino, somente com um alambre, faço através de laceback, e após a retração individual desse canino, quando eu obtive espaço para alinhar os 4 incisivos, tanto superior e inferior, só a partir desse momento que passo a empregar arcos duplos, né? Aí passo 16 superior e um 10 ou um 14, ou um 10 ou um 12 no slot auxiliar para para potencializar o alinhamento desses dentes, tá bem? E após isso, após alinhados os dentes, evoluo para a fase de nivelamento, que tem a mesma sequência, em caso de protocolo sem extração, 17 por 25, 19 por 25, evolui no slot principal, e no slot auxiliar mantém o arco 14 de nitinol, tá bom? E na fase de CR de espaço, como eu também quero um baixo nível de fricção, eu removo, saco o alambre auxiliar, saco o alambre 14 e mantenho apenas o alambre 19 por 25 de aço, tá bem? Para facilitar a biomecânica de deslizamento. Ok? Então, esses são os 2 protocolos preconizados pela filosofia Trevize em casos sem extração e casos com extração. Ok? Então, esse é um vídeo que eu vou mostrar para vocês a facilidade de abertura e fechamento do clipe, do BioQuick. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Você pode abrir o clipe pela parte frontal ou pela parte superior do clipe, né? Eu gosto de abrir pela parte superior para não danificar o clipe. É muito fácil de abrir. E para serrar, na pressão digital. Tá bem? Serra com uma pressão digital, o clipe fecha facilmente. Tá? E como um vídeo mostrando para vocês como que passa o alambre na ranhura auxiliar. Então, eu gosto de instalar o alambre na ranhura auxiliar antes de passar o alambre na ranhura principal. Tá? Entenderam? Eu gosto de passar passo primeiro o alambre auxiliar e depois passo o alambre no slot principal. Tá? Então, vou com 139, uma pontinha fina, ou com alicate em dart, tá bem? E vou passando. Eu inicio a passagem do arco de canino de um lado, vou até o premolar do outro lado, e depois eu termino de passar o alambre do lado oposto. Tá bem? E faço a dobra distal. Faço a dobra distal no final da inserção. Para isso eu destemperei. Eu faço o destemperamento, Eu destemperei a ponta do alambre para fazer a dobra distal, para esse fio não ficar correndo
e machucando o paciente, tá bem? E vou mostrar rapidamente, né, para vocês verem a sequência de arcos em caso de extração, tá? Então, esse é um caso com apiamento severo, tanto na região superior e inferior, tá bom? Com sobremordida profunda, os caninos ectópicos, tá? Vou mostrar a foto oclusal para vocês verem a quantidade de apiamento, onde foi preconizado para esse paciente extração de 4 premolares, tá? Então, em caso com extração, a gente segue esse protocolo, né, de sequência de arcos. Então, eu estou trabalhando somente com um arco, no 14 nitinol superior e inferior, fazendo os lacebacks, né, que é preconizado na filosofia MBT, para tracionamento dos caninos, né, com baixo nível de atrito. E por que a gente não passa arco duplo aqui? Né? Primeiro é para não gerar atrito. E outra coisa, a mecânica de deslizamento, quando eu trabalho com arcos duplos, é diferente de quando eu trabalho com um único arco. Caso eu passasse um arco duplo aqui, ó, um arco duplo, eu poderia criar uma convergência de los arcos ou uma divergência de los arcos. Isso travaria, impediria o deslize do breque sobre os alambres. Tá bem? Então, para evitar esse travamento, né, a gente trabalha na fase inicial, em casos com extração, onde eu necessito fazer a retração individual do canino somente com um alambre. Tá? Fazendo o laceback, isso com 2 meses de tratamento. O primeiro mês foi feito somente a colagem superior, no segundo mês foi feita a colagem inferior, as extrações já foram feitas. Tá bem? Está aí uma foto cruzal, mostrando a severidade do apinhamento, por isso que foi feita a extração dentária. Ok? Com 4 meses de tratamento, né? Então, os caninos já foram retraídos, né? Já sofreram a distalização, e agora estou começando a fase 12 de tratamento, que é na fase de nivelamento, onde estou com um alambre 14 de nitinol no slot auxiliar e um 17/25 no slot principal, tanto no arco superior quanto no arco inferior. Tá bem? Então, agora eu vou potencializar a correção da curva de SP e começar a expressar de forma mais efetiva o torque da prescrição MBT. Tá bem? Mira como houve uma efetiva distalização, né, dos caninos, abriu-se espaço para o correto alinhamento dos incisivos, por isso que evoluí para arcos duplos. Tá bem? Com 6 meses de tratamento, né? Já estou no arco de acero, 19/25, com ganchos soldados, fazendo a biomecânica de cierre de espaço. Tá? Para isso, eu saquei, né? Removi o alambre auxiliar, né? Para facilitar a biomecânica de deslize. Tá bem? Com 6 meses de tratamento. E, nesse caso, eu necessitei de usar gomas com vetor de classe 2 para melhorar a relação canino e molar. Tá? Então, o paciente está usando gomas de classe 2 nessa fase, juntamente com biomecânica de fecho de cierre de espaço. Ok? Com 7 meses de tratamento, estou mantendo lá a biomecânica. Mira que aqui já houve o cierre de espaço, com conjugados passivos. Aqui ainda há um pouco de espaço, então estou mantendo a biomecânica de cierre de espaço com gomas de classe 2, somente do lado direito. Ok? Mira uma foto oclusal, e com 10 meses de tratamento, né? 10 meses de tratamento, os espaços praticamente encerrados, e estou entrando já com 10 meses de tratamento numa fase de finalização, tá bem? Onde eu necessitava fazer uma melhor intercuspidação dos caninos para proporcionar guia, né, a este paciente. Então, nesse caso, eu fiz uma dobra de primeira ordem, dobra de extrusão, para os caninos, para melhorar a intercuspidação. Observe como a curva de SP ela foi tratada. Nesse caso, eu não coloquei tubos duplos, deveria ter colocado tubos duplos nos primeiros e segundos molares para melhorar a correção de curva de SP. Tá bem? Mas agora estou detalhando, na fase de detalhes do caso, né? Fazendo a intercuspidação, onde eu fiz através de uma dobra de primeira ordem. Eu poderia fazer uma versatilidade, né, com os alambres duplos
né, que me ajuda na fase de finalização. Né? O que eu fiz aqui? Ó? O que eu poderia ter feito? Trabalhado com um arco, com um alambre 14 natinol, passar esse alambre 14 natinol na ranhura auxiliar dos breques que estão corretos e passar esse alambre na ranhura principal do canino que eu desejo fazer lá em intercuspidação. Então, isso ia proporcionar a extrusão dos caninos, tá? Melhorando assim a intercuspidação, tá bom? Isso aqui, ó, tá bem? Que eu poderia também ter feito caso não fizesse as dobras de primeira ordem para intercuspidar o canino. Um alambre 14, passando pela ranhura auxiliar, tá bem? E no canino que eu desejo fazer a extrusão, eu passo esse alambre no slot principal. Então, há uma extrusão dos caninos, tá bom? Favorecendo a sua intercuspidação, tá bem? Então, nesse caso, os espaços estão cerrados, tá bem? Com 13 meses de tratamento. A última consulta foi agora em 25 de maio. Acredito que com mais 2 meses de tratamento, estou sacando o aparato dela, né? Da paciente, tá bom? Então, o que falta agora é fazer a fase de finalização, tá bem? Após a biomecânica. Então, eu aguardo, né, para retirar o aparato, eu aguardo de 30 a 45 dias, né, com os conjugados passivos, para ter a reorganização das fibras gengivais e fibras transeptais, tá bem? E se estiver tudo ok, eu removo o aparato, tá bem? Se há a necessidade de fazer intercuspidação, gosto de trabalhar muito com arco braid, então faço a intercuspidação, às vezes associo com gomas, né, elásticos de intercuspidação e removo o aparato. Ou em determinados casos, após a biomecânica, tenho que fazer o reposicionamento dos breques, às vezes é necessário fazer a intercuspidação e após a remoção, tá bem? Então, o tempo de finalização vai depender de como eu conduzir o tratamento desde seu início, tá bom? E para finalizar, eu vou mostrar um caso para vocês, né, de uma paciente adulta, 38 anos de idade. As fotos não ficaram muito boas, de um instituto particular, ficaram meio sem foco, mas a gente consegue observar que a paciente é uma paciente com padrão 2, né, um padrão 2, perfil convexo, um bom ângulo nasolabial, né, tinha um sorriso gengival, tá bem? A causa é uma mandíbula nem tão deficiente, mas essa mandíbula está rodada em sentido horário, por isso está dando esse aspecto de classe 2, uma dobre facial, que ela procurou o tratamento, também as imagens não estão bem, devido a um apinhamento severo, principalmente na região anteroinferior. Ela tinha uma relação molar e de canino de classe 1, com um leve apinhamento antero-superior e um apinhamento significativo na região antero-inferior do arco. Ok? Aí está a panorâmica, todos os dentes presentes, né? Os terceiros molares já foram extraídos, e aqui a gente consegue ter uma prévia do apinhamento. Eu vou mostrar imagens, fotos. Essa aqui é foto do instituto, não ficaram muito boas, porque ela não tinha uma boa abertura de boca, mas havia um apinhamento muito severo aqui, de 6, 7 milímetros, tá? E um apinhamento moderado na região antero-superior, tá bem? Aí está a cefalometria da Sandra, na classe 2 esquelética, tá? Classe 2 esquelética, com deficiência mandibular, essa mandíbula está rodada, né, no sentido horário, porque é uma dólico facial. Eu gosto muito desse ângulo MX-MD, para verificar o padrão facial, e apresentava o incisivo superior bem posicionado e o incisivo inferior vestibularizado, ou seja, os incisivos estão compensando o problema esquelético de classe 2 da Sandra, né? E ela não tinha um perfil bom para fazer extrações de superior, né? Porque ela tinha um sorriso gengival, o ângulo nasolabial estava bem posicionado e os incisivos superiores estavam bem posicionados. Tá bem? Então, eu quero terminar o caso mantendo essas inclinações incisivos que estão já compensando a classe 2. Tá? E como ela tinha um apinhamento muito significativo na região
anteroinferior do arco, a minha proposta de tratamento foi tratar a Sandra, né, através de extração de um único incisivo inferior. Tá? Então, ela tem todos os requisitos, né, para indicar a extração de um único incisivo inferior. Bem, ela tem molário canino em classe 1, tá? O ideal era não ter apinhamento superior, né, mas ela tem um apinhamento superior, então eu tenho que controlar este perímetro de arco superior, tá? E tinha um apinhamento muito significativo anteroinferior, uma discrepância de Bolton acima de 6 milímetros, tá? Que indicou eu fazer extração de um único incisivo inferior, tá? Com a ideia de não alterar o perfil da Sandra e manter as inclinações dentárias e tratar a queixa da Sandra, né? Que seria o apinhamento. Então, vocês observem aqui, né, que quando eu fiz a montagem do aparato no arco superior, eu trabalhei primeiramente solamente com um alambre. Tá bem? Porque eu trabalhei somente com alambre? Para não criar muito efeito Biden, tá? Para não protruir os incisivos superiores. Ok? Por que eu não quero protruir os incisivos superiores? Porque eu vou fazer a extração somente no arco inferior. Tá? Quando eu faço a extração somente do arco inferior, devido à discrepância de Bolton do arco inferior, eu transfiro essa discrepância para o arco superior. Tá? E há a tendência de criar overjet, tá bem? Devido a essa extração atípica. Então, tudo o que menos quero no arco superior é aumentar o perímetro do arco superior, porque vai exacerbar, vai piorar a tendência de criar lá o overjet durante a terapêutica ortodôntica. Então, eu comecei solamente com um alambre, tá bem? Para não ter muito efeito protrusivo. E um outro detalhe, eu fiz lá a versatilidade do sistema. Qual a versatilidade? Eu posicionei, colei de forma individualizada, né, os brackets de los caninos superiores. Tá? Eu cambiei. Eu colei o bracket do 13 no 23 e o bracket do 23 no 13. Tá bem? Por que eu fiz isso? Para cambiar, né, a prescrição de ângulo do aparato. Tá? O bracket dos caninos superiores da prescrição Trevize System, né, eles apresentam 8 graus de ângulo paramesial. Quando eu faço a inversão da colagem, esse 8 positivo torna-se negativo. Então, as coroas dentárias tendem a ficar mais verticalizadas ou com uma inclinação mais para distal. E isso vai auxiliar no controle do perímetro do arco superior, tá bem? Evitando com que os incisivos, no início do tratamento, sofram uma protrusão, que é ruim para esse caso, porque há a discrepância agora de Bolton no arco superior, tá bem? Esta individualização deve ser feita já no início do tratamento, tá? Para não espessar o ângulo positivo desse acessório, ok? Aqui sim a gente consegue ter uma imagem melhor do apinhamento superior, né? Um apinhamento moderado e um apinhamento mais severo no arco inferior. Mira, o overjet dela é muito justo e eu quero terminar com esse overjet justo. Para isso que estou controlando, né, os perímetros dos arcos através do cuidado de passar um alambre só e através da versatilidade que faço com os caninos superiores. Tá bem? Então, eu iniciei um alinhamento prévio para expressar o ângulo, criar espaços na mesial dos caninos, e aí sim, né, eu passei, né, a utilizar alambres duplos no arco superior, né, passei um 16 de nitinol na ranhura principal e um 10 na ranhura auxiliar, tá, para refinar o alinhamento, para iniciar o controle vertical e para iniciar a expressão dos torques das coroas dentárias, tá bem? E no arco inferior, eu solicitei a extração do dente 31, dente que estava mais fora, né, do alinhamento, e iniciei o tratamento já com arcos duplos, né? Um 10, um alambre 10 no slot auxiliar
e um alambre 12 no slot principal. Tá bem? Por que que empecei com arcos duplos? Tá? Porque no arco inferior eu desejo que haja uma protrusão dos incisivos. Então, eu quero ter efeito binding, mas proeminente, para que esses incisivos protruam levemente, tá bem? Para aumentar o perímetro do arco inferior, minimizando o risco de criar o overjet ao final do tratamento, tá bem? E também comecei a fazer a biomecânica de serra de espaço, através de amarrilhos metálicos, tá bom? Que funciona muito bem nessa fase de deslize, tá bem? E esses arcos duplos, no início do tratamento, durante a biomecânica de fechamento de espaço, de serra de espaço, eles controlam também mais efetivo a movimentação de translação durante o serra de espaço de los incisivos, ok? Uma fase mais evoluída de tratamento, com 4 meses de tratamento, eu já estou com o alambre 17 por 25 de nitinol superior e um alambre 14 de nitinol na ranhura auxiliar, já começando, aumentando a expressão dos torques, tá? Potencializando o controle vertical, e no arco inferior estou continuando, a minha biomecânica de serra de espaço. Observe como já houve uma melhora no alinhamento, tá? Dos incisivos, evoluir para um arco 16 de nitinol na ranhura principal, um 12 na ranhura auxiliar e fazendo a biomecânica de serra de espaço, tá bem? E vou evoluindo o caso, tá? Com 6 meses de tratamento, tá? Com 6 meses de tratamento. Passei de um alambre 17 por 25 de nitinol para um 17 por 25 de acero, superior, tá bem? E no inferior, eu também estou com o alambre 17 por 25, só que de nitinol, tá? Porque o arco inferior está um pouquinho atrasado do superior, tá bem? E nesse caso, eu não evoluí para o arco 19 por 25. Não instalei o alambre 19 por 25 de acero, nem no arco superior, nem no arco inferior. Por que que eu não instalei? Para não expressar a prescrição de torque. Tá? Se expressa a prescrição de torque de los incisivos superiores, a tendência era os incisivos sofrerem uma vestibularização e aumentar o perímetro do arco. Então, eu não quero isso. Então, eu terminei o arco superior com o arco 17 por 25, para não expressar o torque positivo superior. E no inferior, também terminei com o alambre 17 por 25 de acero, tá bem? Para não expressar também o torque negativo da prescrição, que é contra o que eu desejo, que era aumentar o perímetro de arco inferior, tá bem? Então, nessa fase, com 6 meses de tratamento, eu já estou no arco final, na arcada superior, e no inferior um 17 por 25, saquei o intermediário para facilitar a biomecânica de deslize, para cerrar o espaço, tá bem? No 7º mês, mira como o espaço está cerrado, agora sim estou com 17 por 25 de acero superior e inferior, e o 14 nitinol no slot auxiliar, tanto no arco superior e inferior, tá bem? Há um leve degrau, um erro de posicionamento deste incisivo. Então, nessa fase, eu removi este aparato, este acessório, reposicionei este aparato, tá bem? A fase de finalização. Embaixo, estou mantendo o alambre 17 por 25 de acero, com 14 nitinol, e como eu precisava reposicionar o dente 11, tá bem? Eu saquei a peça, reposicionei a peça e voltei para arcos de alinhamento. Passei um 14 no slot auxiliar, um 16 no slot principal, tá bem? Para corrigir essa rotação desse incisivo, com 9 meses. Com 10 meses, mira, o reposicionamento da peça para tirar esse degrau, tá bem? O inferior, os espaços todos cerrados, todos fechados. Observem como houve uma leve vestibularização dos incisivos. Isto é ótimo,
para esse caso, para controlar o perímetro de arco inferior, tá bem? E o caso finalizado, né? Feita a remoção com 10 meses de tratamento. Foi feita a remoção do aparato superior. Eu gosto muito de trabalhar com placas de acetato de 0,75 milímetros, como contenção fixa, com contenção removível, né? Do arco superior, tá bem? E no próximo mês, mira as guias caninas, né? Classe 1 de canino, classe 1 de molar. Esses casos, a gente perde a linha média fica coincidente com o incisivo inferior, né? Perde a linha média inferior, e com 11 meses de tratamento, né, foi sacado todo o aparato da paciente. Né? Então, um tratamento muito rápido, tá? Muito rápido e com resultados satisfatórios, né? Tanto para nós profissionais como para o paciente, né? E tá aí, né? O caso em classe 1, né? Com todas as guias presentes, tá bem? Quando eu removo o inferior, eu já faço a contenção fixa de imediato, contenção 3x2, a panorâmica final da paciente, né? A gente observa um bom paralelismo radicular, essa dilaceração radicular do lateral ela já tinha no começo do tratamento, e mira aqui nessa imagem, né, como que eu manteve-se, né, o overjet do paciente através dos controles dos perímetros do arco superior e inferior, né, através desses cuidados que eu tive durante a biomecânica ortodôntica. Tá bem? E para confirmar isso, a gente vai ver a cefalometria final do paciente. Né? Então, ela continua uma classe 2, dólico facial, mas o mais importante para esse caso é demonstrar o controle do perímetro do arco superior e inferior através desta individualização que eu tive nessa biomecânica. Então, os incisivos superiores praticamente permaneceram na mesma posição, era 112, terminou com inclinação de 113, e o incisivo inferior, devido a essa tendência, né, proposital aí de protruir o incisivo inferior, saiu de 106 graus para 108 graus, tá bem? E isso manteve as inclinações dos incisivos, compensando a classe 2 esquelética dela, tá? E também esses controles, né, das inclinações dos incisivos, através do controle dos perímetros dos arcos, favoreceu a um correto overjet do paciente, tá? Uma boa engrenagem do arco superior e inferior. Aqui está a tele inicial, a tele final, a gente observa que não houve muito câmbio, né, do posicionamento dos incisivos superiores, e o inferior houve uma leve protrusão, tá bem? Que eu desejava isso com a montagem do meu aparato e como eu conduzia a biomecânica, tá bem? E está aí a Sandra no final do tratamento, né, com uma boa linha de sorriso, né, satisfeita com o tratamento, era a queixa dela, esse apinhamento, bem? E foto lateral, ela continua classe 2, né, o tratamento dela era um tratamento compensatório, bem? Mas bem satisfeita com o caso, bem? Ainda mais paciente adulta que desejava um tratamento rápido, bem? E esse aparato, eles são ótimos para isso, né? Desde que você conduza corretamente seu tratamento. Esses aparatos que apresentam uma alta tecnologia, eles favorecem a você ter resultados no menor tempo de tratamento. Ok? Então, era isso que eu tinha que passar para vocês, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse webinar. Gostaria de agradecer ao povo da Bolívia. Eu sou muito bem recebido aí no país de vocês. Tenho grandes amigos aí na Bolívia, Dr. Dardo, Dr. Andrés, Dr. Valdo Crespo, de Cochabamba, a doutora Sandra, bem? E essa foto é de Mira, tá bem? Que já está avaliando o sistema Previsa System, e ela deu o aval, né? Ela também concorda que esse sistema de arcos duplos é um sistema do futuro, né, que veio para suprir as deficiências dos aparatos autoligados, proporcionando, assim, tratamentos mais previsíveis no menor tempo possível. Tá bem? Gostaria de agradecer. E vamos ficar aí com as perguntas, né, Sandra, se alguém tiver...
Sí, sí, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos primeramente, doctor. El equipo de Previsi debe estar más que orgulloso de la participación suya con todos ellos, porque además de usted participar, también aporta y tiene sus experiencias propias. Dentro de las preguntas, doctor, tenemos una que dice, ¿cuál sería la secuencia de arcos en caso de mordida profunda? Que si bien usted la dio, si pudiera, por favor, ¿no? Responderle al doctor. Caso de sobremordida profunda, então, Sim. caso profunda, vai depender, né? Eu sigo a mesma sequência em casos sem extração. Né? Então, eu inicio com alambre 12 ou 14 na ranhura principal, né? E um 10 na ranhura auxiliar, tá bem? Qual é o grande detalhe em caso de sobremordida profunda? Tá bem? É eu levar os tubos até os segundos molares. Tá bem? Então, eu trabalho com tubos duplos até os segundos molares. E sigo a sequência de casos sem extração. Tá bem? Então, alambre 14 na ranhura principal, 10 ou 12, vai depender da quantidade, se há ou não apinhamento, né? Um 12 ou um 10 na ranhura auxiliar, tá bem? E vou evoluindo os arcos, né? Um 16 na ranhura principal, 12 na ranhura auxiliar, aí passo para os alambres 17 por 25, 19 por 25 na ranhura principal e o 14 na ranhura auxiliar, até chegar nos arcos de acero, né? 19 por 25 de acero na ranhura principal e 14 metinal na ranhura auxiliar, tá bem? Então, eu sigo a mesma sequência de arcos de casos sem extração. Eu busco, né, para fazer a correta, a efetiva nivelamento da curva de SP, levar tubos duplos até os segundos molares. Doctor, gracias. Otra pregunta en relación a los tubos dobles también, que ya usted la ha respondido aparentemente en este momento. Si usa los tubos dobles desde el inicio del tratamiento y si desde el inicio del tratamiento también coloca los dobles arcos. Sim, se o caso é para tratar sobremordida, né, e para você deixar o seu tratamento mais eficiente, né, o ideal é você, no planejamento do seu caso, né, no seu planejamento é tratar a curva de SP, então o ideal é fazer o posicionamento desde o início do tubo do segundo molar, tá bem? Porque você já começa, né, a nivelar a curva de SP desde a fase 1 do tratamento, tá bem? Então eu gosto, né, para deixar o tratamento com uma timeline mais curta, um tempo de tratamento mais curto, nesses casos de sobremordida, iniciar com os tubos dos segundos molares. Tá vendo? Tá? Você pode colar os tubos dos segundos molares numa fase mais adiante, mais adiante do tratamento. Pero quando você faz a colagem, você vai ter que voltar para arcos de alinhamento, arcos de nivelamento, então o seu tempo de tratamento, né, passa a ficar mais longo. Entende? Então, para ser mais eficiente, mais previsível, no planejamento de sobremordida, para tratamento de sobremordida, já inicio com a colagem dos tubos dos segundos molares. Sí, otra consulta, doctor. ¿Cuál es el motivo o cuál fue el motivo en el caso de su paciente de cambiar el bracket 13 por el bracket 23? Si por favor lo puede repetir. Porque, assim, quando esse caso, né, é uma extração assimétrica, né, um caso onde eu faço uma extração somente de um incisivo inferior, tá vendo? Qual é o caso? Qual é o motivo de eu partir para esse planejamento? Tá vendo? É porque há uma discrepância de Bolton inferior, tá? Há excesso de massa dentária, tá bem? No arco inferior. Então, eu saco, né, eu extraio um único incisivo. Pero agora, quando eu faço a extração somente do dente do arco inferior, eu transfiro a discrepância de Bolton para o arco superior. Agora, eu terei mais dentes, vamos falar assim, a somatória das distâncias mesodistal dos dentes é maior no arco superior do que no inferior, tá bem? Com uma extração do incisivo inferior.
Então, isso tende a criar o overjet ao final do tratamento, tá bem? Que eu posso controlar esse overjet, né? Eu posso evitar com que ocorra esse overjet de duas formas, né? Ou eu faço desgaste interproximais nos incisivos superiores e faço sua retração, eu consumo overjet, ou eu posso evitar de ocorrer esse overjet através do manejo, tá, do perímetro dos arcos superior e inferior, tá bem? Como que eu faço esse manejo para evitar esse overjet? Eu tenho que controlar o perímetro do arco superior ou reduzir o perímetro do arco superior, caso eu faça stripping, e eu tenho que aumentar o perímetro do arco inferior através da protrusão dos incisivos inferiores, tá bem? Então, esta manobra de colar invertido nos brackets dos 13 e 23 é evitar com que o ângulo, a prescrição de angulação, tá, do canino, que é 8 graus, tá, que caso eu colasse normal, passasse o arco, o alambre no bracket com 8 graus de canino, a tendência era a coroa do canino sofrer uma mesialização. No que a coroa do canino sofre na mesialização, a tendência dos incisivos superiores era sofrer uma vestibularização. Tá bem? E eu não quero que o perímetro do arco superior aumente. Eu quero que ele fique como está ou que ele diminua. Então, quando eu faço o câmbio de los brackets, a prescrição de tipo, né, de ângulo, que é 8, passa a ser menos 8. Há um câmbio, né, de 16 graus. Do mais 8 para o menos 8, tá bem? Passa pelo zero. Né? Então, há um câmbio de 16 graus. Então, a tendência da corona, dos caninos, é sofrer uma inclinação para distal. Isso vai impedir com que os incisivos sofram uma vestibularização na fase inicial do tratamento. Tá bem? Ou seja, né, eu fiz os câmbios dos brackets dos caninos para controlar o perímetro do arco superior, nos casos de extração de um único incisivo. ¿Entendeu? Sí, doctor. Bueno, le mandan un saludo especial desde Ecuador, el doctor Julio Rosero. Y entre otras de las preguntas está si usted ha evidenciado ya alguna desventaja de la mecánica del doble arco. Si ha notado alguna desventaja. A desvantagem? Sí, si ya percibió. Já percebi algumas desvantagens, né? A primeira desvantagem, né? Vamos falar um pouco de desvantagens. A primeira desvantagem é você passar o alambre auxiliar, tá bem? O alambre auxiliar em casos de muito apinhamento. É muito complicado, tá? Então, em casos de muito apinhamento, é difícil, tá? Você passar o alambre nessa ranhura, tá bem? E uma outra desvantagem desse sistema é que nós temos como base a filosofia MBT. E a filosofia de MBT há fala assim, o petit gâteau da filosofia é a versatilidade, tá bem? E nós temos versatilidade tanto de ângulo, como este caso que mostrei, devido ao câmbio, né? O câmbio dos caninos, eu estou fazendo a versatilidade, a individualização dos ângulos, e também há a versatilidade dos torques, tá bem? Tá? Então, a versatilidade dos torques é colar o aparato com giro de 180 graus, tá bem? Pero nesse sistema, se eu faço a versatilidade de torque, tá bem? Eu não consigo passar o alambre auxiliar, tá bem? Então, essas são as duas desvantagens que percebo com o sistema de arco doble, tá bem? A dificuldade de passar os arcos, principalmente quando há muito apinhamento, tá? E eu perco a propriedade da versatilidade dos torques, tá bem?
Sí, doctor. Bueno, algunas otras preguntas que son referentes a los mismos temas que usted ya ha ido respondiendo sobre la curva de Spin, mordida profunda, utilización de los tubos dobles hasta los segundos molares, ¿no? Le agradecemos mucho, doctor. La verdad, su exposición ha sido muy clara, ¿no? Nos ha llegado a todos. Muchísimos agradecimientos, doctor, que van apareciendo acá en el chat para usted, ¿sí? Por su brillante exposición. Le quedamos muy agradecidos, esperamos verlo pronto nuevamente. Vaya armando un nuevo webinar para Bolivia, que como usted dice, tiene grandes amigos en Bolivia también. Muito. Sí, doutora, Bolívia eu tenho como meu segundo país. Así es, doctor, usted lo ha manifestado. É país de um povo muito guerreiro, que toda vez que eu fui até a Bolívia, fui muito bem recebido, e tenho amigos, amigos, a gente fala amigos do peito aí, tá? Isso mesmo. Peredo, doutor Dado, Justiniano, doutor Andrés, Oscar, né, o doutor Valdo Crespo, de Cochabamba, doutora Sandra, e a Rosana, né, que sempre me trata com o maior carinho, e eu sou muito grato por Deus colocar no meu caminho pessoas tão especiais, né, em todos os lugares que eu vou. Então é um prazer muito grande estar falando aí para a Bolívia sobre um assunto que é recente, né? É recente essa terapêutica com alambre duplo. Eu acho que quando você trabalha com arcos duplos, você tem uma infinidade de possibilidades aí de tratamento, né? Que vai potencializar mais ainda a finalização dos casos, né? Buscando sempre a queixa do paciente. Hoje os pacientes, eles procuram tratamentos mais rápidos, né? Então a gente vai ter que repensar. Eu acho que essa pandemia veio para isso, para repensar a forma de a gente tratar os nossos pacientes, né? Como o Dr. Hugo fala, a gente tem que trabalhar menos e ganhar mais, tá? Com esse aparato, eu acho que a gente consegue atingir esses objetivos, tá bem? Então eu sou muito grato. Muito grato, até fazer um merchan, né? Muito grato de fazer parte, primeiro dessa equipe aqui no Brasil, né? Onde eu aprendi muito com o Dr. Hugo, também Dr. Reginaldo Zanelato, também, e eu sou muito grato em fazer parte dessa equipe, tá? E sou muito grato também agora de a gente estar com essa parceria junto com o Instituto Intelecto, né? Que eu fiquei admirado com a organização, com a estrutura, tá? E o nosso intuito, né, casou, né? Bateu certinho, né? Deu certo em prol de passar para os alunos uma ortodontia de excelência. Então, eu que tenho que agradecer a todos vocês, principalmente a você, Rosana, a Cecília, ao Dr. Peredo, um grande amigo, e eu estou à disposição, na minha rede social, qualquer dúvida, estou à disposição, caso não ficou muito claro aí durante a minha apresentação. Eu só tenho que agradecer. Y nosotros igual, doctor, sí, muchas gracias, le quedamos muy agradecidos, Intelecto le agradece y Bolivia toda, doctor.